boa tarde e bem-vindos a mais uma emissão da Azemais TV. E quando pensamos em temas relacionados com o espaço, pensa-se muitas vezes num limite distante, não é? E pensa-se até que é difícil imaginar que lá possa estar a ADN de Oliveira das Meias, mas o facto é que a Escola Superior Aveiro Norte esteve envolvida no desenvolvimento do CorkSat, um satélite sustentável, certo? Certo. Que prova que o futuro se constrói com criatividade e tecnologia de ponta. Para falar sobre o tema, temos aqui connosco o diretor da ESAM, o professor Martim Oliveira. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Este projeto do satélite de cortiça, que colocou a ESA e a Universidade de Aveiro também nas bocas do mundo, como é que surgiu esta oportunidade? Muito bem, muito boa tarde ao auditório. É sempre um prazer estar aqui, agradeço o convite. Indo diretamente a esta iniciativa da Universidade de Aveiro e da Escola Superior Aveiro Norte, em particular, relativamente a esta questão deste satélite inovador, dizer o seguinte: a Universidade de Aveiro lançou há cerca de 5 anos, 5 anos, a sua licenciatura e, posteriormente, o mestrado em Engenharia Aeroespacial, ao qual, desde a primeira hora, esta Escola Superior Aveiro Norte é uma das 5 unidades orgânicas da Universidade que leciona esta licenciatura e este mestrado. Portanto, nós temos os alunos de Engenharia Aeroespacial aqui em Oliveira das Meias a trabalhar e a estudar connosco. Portanto, no quadro destas atividades, têm surgido muitas ideias inovadoras para nós, digamos, desenvolver em termos daquilo que é o aeroespacial do ponto de vista global. Então, surgiu a ideia com os colegas do Departamento de Eletrónica e Telecomunicações da nossa Universidade de Aveiro, realmente desenvolver um satélite que pudesse ser, de facto, lançado no espaço, satélite esse que devia ter tecnologia essencialmente da Universidade de Aveiro. E, portanto, não ser um satélite comprado e, basicamente, modificado e lançado no espaço. Foi assim que nasceu, então, esta ideia, e a ideia começou exatamente por aquilo que é fundamental num satélite, que é a sua estrutura. A sua estrutura, normalmente, são estruturas metálicas de um satélite. Nós aqui estamos a falar de um CubeSat. Um CubeSat é um satélite que tem 10 cm de lado, é um cubo. Portanto, nós na Escola Superior Aveiro Norte, porque trabalhamos com vários projetos na área da cortiça, trabalhamos naturalmente com algumas empresas que estão a operar no setor da cortiça, surgiu a ideia de, por que não, fazer o satélite, a estrutura do satélite em cortiça. Isso seria uma tecnologia nossa. E depois os colegas da eletrónica com certeza colocariam as suas tecnologias, que também são inovadoras, no satélite. E dessa forma termos aqui um satélite verdadeiramente, permita-me, não só aveirense, não só oliveirense, mas também português, que combina realmente as propriedades únicas da cortiça com depois as características técnicas que os colegas da eletrónica vão também colocar no satélite. Foi assim que nasceu a ideia, passamos da ideia à sua operacionalização e, portanto, começamos a trabalhar a forma como deveríamos desenvolver uma estrutura para um satélite em cortiça. Dizer aqui que a cortiça não é novidade no espaço. A cortiça é muito usada nos lançadores atuais. Aliás, é um negócio bastante interessante do ponto de vista da rentabilidade para o Grupo Amorim, que fornece esse tipo de cortiças, e a dizer que a cortiça é então usada como elemento protetor, um protetor térmico, que é usada nestes lançamentos, mas não como elemento estrutural. Ok? Portanto, a cortiça não está permanentemente no espaço como elemento estrutural. E aqui este satélite tem essa particularidade e esta inovação. E, portanto, avançámos naturalmente, ficámos satisfeitos com a solução que encontramos, e a partir daí protegemos a ideia, portanto, sob a forma de uma patente que nós, digamos, então elaboramos e protegemos, e recentemente procedemos então à primeira divulgação pública daquilo que estava a acontecer no contexto da nossa universidade, e os próximos passos serão mesmo, portanto, agora na semana passada foi o lançamento, sexta-feira, foi o lançamento da iniciativa, onde o satélite voou acoplado a um drone, porque não podíamos ir mais longe do que isso, mas em breve, depois de obtidas as licenças junto à ANAREC,
nós teremos condições para fazer o primeiro lançamento em balão de hélio. Portanto, o balão de hélio é um balão, literalmente, as pessoas pensam que percebem bem, um balão um bocadinho maior, mas é um balão que consegue subir, mas a 30, 40 km de altitude. E, portanto, isso já nos permite meter o balão a uma distância considerável, que nos permite já fazer simulações e comunicações entre o satélite e a Terra de forma já muito efetiva. E essa seria, digamos, a próxima etapa em termos da certificação desta solução, e com certeza que o nosso derradeiro objetivo é efetivamente lançá-lo incorporado então dentro, já num lançador provavelmente europeu, para lançá-lo de facto para uma órbita, uma baixa órbita, são um satélite de baixa órbita, onde de facto poderemos dizer que o Oliveira das Meias, neste caso, e a Escola Superior Aveiro Norte e a Universidade de Aveiro estarão no espaço. E portanto é um marco também para aqui, que de alguma forma mostra muito daquilo que esta escola vai fazendo e que, neste caso, leva o nome de Oliveira das Meias tão longe quanto o espaço, que é algo que, se calhar, as pessoas não sonhariam com isso. Mas vamos também dizer e pôr as coisas certas. Nada disto é algo de muito esotérico, não. Os lançamentos para o espaço vão ocorrer de cada vez mais. E nós vamos ter cada vez mais tecnologia no espaço. Porque nós temos rapidamente que abandonar tecnologias obsoletas, como, por exemplo, a tecnologia que está associada aos nossos telemóveis, que realmente, como nós sabemos, recorre a antenas que estão distribuídas pelo planeta e, portanto, há zonas em que temos cobertura, há outras zonas em que não temos cobertura. Ora, dentro em breve, com certeza que vamos ter uma rede de satélites de tal ordem no espaço que nos vai permitir ter rede em qualquer ponto do mundo, mesmo que seja no deserto ou em alto mar. Portanto, iremos fazer comunicações certamente com a ajuda de redes e constelações de satélites, que hoje já são visíveis. A constelação Starlink é visível nos nossos céus, as pessoas olharem para o céu ao final do dia, dependendo naturalmente do dia em que é, mas podem ir ao site e verificar onde é que está a constelação é visível a partir daqui, a partir do planeta. Mas dentro em breve teremos, não esta, mas dezenas e dezenas de constelações de satélites no futuro e, portanto, isto não é nenhuma curiosidade científica, isto não é nenhuma brincadeira séria, isto é mesmo um projeto sério, onde nós estamos a desafiar os atuais construtores a olhar para outros materiais de características mais sustentáveis que possam efetivamente fazer concorrência aos materiais tradicionais. E aqui, neste caso, com a cortiça, passaremos a ter um material naturalmente mais sustentável, que nós conseguimos controlar a degradabilidade do mesmo na reentrada da atmosfera, podemos ter e temos um material mais leve, o que é bom no lançamento. Tudo o que é mais leve num lançamento é bom, ajuda do ponto de vista energético e, portanto, temos aqui depois características da cortiça que eu não vou aqui estar a entrar muito em detalhe, sua anisotropia e outras características que ela tem. Isotropia neste caso, mas eu queria aqui dizer o coeficiente Poisson, pronto, um nome um pouco estranho, mas que é uma característica específica que só a cortiça exibe, que é um coeficiente muito próximo de zero, que nos permite fazer a rolha nas garrafas, tem a ver com isso, usá-la como rolha de garrafa, mas todas estas propriedades únicas que um material mais português do que este não existe, um material verdadeiramente português que é a cortiça. Temos realmente produção de cortiça noutros países, com certeza, mas com a cortiça que temos, com a qualidade que produzimos em Portugal, digamos, o nosso material, a nossa cortiça é de facto única e, portanto, quem sabe que no futuro, de facto, esta construção de satélites não poderá passar por materiais tão sustentáveis quanto a cortiça, sim. E a Escola Superior Aveiro Norte e a Universidade de Aveiro estão, por assim dizer, na corrida espacial portuguesa também. E aqui no caso, então, apercebi-me que coincide com o final desta primeira fornada, digamos assim, de alunos que fizeram a licenciatura e mestrado. Mestrado, exatamente. Estão a terminar agora o mestrado. Sem dúvida que sim, coincide exatamente com o facto de termos exatamente, eu julgo que na semana passada saíram os 2 primeiros mestres em Engenharia Aeroespacial. Licenciados já tínhamos, naturalmente, há 3 anos atrás já tínhamos alguns, mas, digamos, mestres, portanto, com o mestrado feito, ou seja, os 5 anos, não é? São os primeiros que estão a sair. Eu julgo que no dia do lançamento do nosso satélite foi exatamente nesse dia que surgiram os 2 primeiros mestres em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Aveiro. Em breve teremos outros. Eu próprio tenho um aluno que está exatamente a fazer o seu mestrado sobre esta solução do satélite em cortiça, em termos estruturais.
E, portanto, há aqui uma série de, digamos, que não são coincidências, é fruto do trabalho que tem vindo a ser feito. Este curso é um curso que realmente tem captado a atenção de muitos e bons alunos no nosso país e nós estamos interessados, naturalmente, como universidade, em estar naquilo que é a tecnologia de ponta, naquilo que são as inovações mais atrevidas. E é um bocadinho esse também o papel da Escola Superior Aveiro Norte aqui no Concelho de Oliveira das Meias e, portanto, a presença da Universidade aqui tem também essa finalidade e esse satélite. Portanto, em breve haverá mais desenvolvimentos na área do aeroespacial, que é uma área que veio para ficar, que vai expandir, que está a expandir muito neste momento e que vai reconfigurar algum do tecido industrial português. Enfim. E muito competitiva também à nascença, não é? Muito. O que torna-se mais relevante quando os alunos veem na escola um projeto deste calibre também acompanhar o seu processo de formação, acaba por lhes dar aquela confiança de que podem competir à escala global. Sim, nós ao fazermos este tipo de projetos, naturalmente estamos também a passar uma mensagem muito positiva para aquilo que é o desenvolvimento destes jovens na área do aeroespacial, sendo certo que Portugal não tem assim uma tradição tão grande quanto outros países numa área tão promissora e numa área digamos, claramente de futuro como é o aeroespacial. Portanto, essa mensagem acaba por estar a passar para os alunos. Os alunos estão, como eu disse, a trabalhar connosco nos nossos laboratórios nestas vertentes. E é aí que nós temos que ser inovadores, que temos que ser inventivos, não é? E que temos que construir, digamos, um futuro mais risonho para todos nós. É isso que se pretende, mais sustentável, mais eficiente, com melhores desempenhos. E é isso que nós, naturalmente, procuramos, numa altura em que nós, aqui no território, estamos a ter investimentos na área da aeronáutica, com estes investimentos últimos que estão a ocorrer da Lufthansa e outros que certamente irão ocorrer em breve. Portanto, nós temos a obrigação também de ir fornecendo a estas empresas profissionais de elevado mérito que possam ajudar, digamos assim, à sua implementação e ao seu desenvolvimento e para isso, e dessa forma melhorar, digamos, aquilo que é o tecido industrial português e o tecido industrial da região, que é um tecido industrial pujante e que nós queremos que seja ainda mais pujante no futuro, sendo certo que durante este percurso vão ocorrendo mutações tecnológicas que levarão ao declínio de algumas empresas, mas ao aparecimento de novas empresas e novos ramos de negócio, que eu faço votos para que sejam empresas ainda mais produtivas, com maiores índices de rentabilidade e que possam contribuir naturalmente para uma melhoria generalizada daquilo que é os nossos salários, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem bem aquilo que são os nossos salários no final do mês e que realmente, como todos nós sabemos, estão aquém ainda daquilo que é o salário médio europeu. Uhum. Este lançamento em balão de hélio tem um calendário já definido? Há uma previsão? A previsão, sim. O calendário rigoroso ainda não. Eu diria como previsão até ao final deste ano. Ok, como previsão, penso que vamos ter que aguardar pela autorização da ANAREC, porque estamos a falar já numa viagem que vai a 30 km, portanto, passa claramente as rotas de tudo que é aviões comerciais, não é? E, portanto, temos de ter aqui um conjunto de cuidados, tem que estar assinalada esta viagem nos respectivos radares, nos respectivos sítios, para que, efetivamente, não tenhamos aqui nenhum problema do ponto de vista da aviação. Portanto, essa é a etapa. Depois, em si, o balão e as condições nós já temos, fisicamente falando, nós temos esses equipamentos que nos permitirão fazer o ensaio. Portanto, a partir do momento em que nós tenhamos a autorização da ANAREC, é apenas uma questão de encontrar, de facto, uma data e fazer o lançamento nessa data. Portanto, neste momento, esse assunto está a ser tratado, confesso que isso não é tratado por mim nem pela escola que aqui represento, é tratado neste momento pelos colegas da eletrónica que estão com esse dossiê na mão, mas eu estou convencido que a qualquer momento nós teremos essa autorização e, portanto, depois é uma questão de fixar o dia e avançar juntar na ANAREC e avançar realmente com o lançamento para ver efetivamente se as comunicações estamos em condições, temos tudo otimizado, para que depois, com mais alguns testes que estão a ser feitos, há aqui depois um conjunto de outros testes paralelos que estão a ser feitos, que vão, ao fim e ao cabo, certificar o satélite para ele ser incluído num lançador e então sim, a ir para uma órbita baixa, volto a dizer, uma órbita relativamente baixa,
onde a nossa expectativa é dizer que a Universidade de Aveiro está no espaço e dessa forma ficaremos já bastante felizes com a iniciativa. Com certeza que estamos à espera que o satélite faça algumas órbitas e que depois reentre na atmosfera, porque nós temos um conjunto de sensores dentro do satélite que vão monitorizar o comportamento da cortiça no espaço, durante a reentrada, etc. Mas isso depois são aspectos e detalhes técnicos que eu não queria estar aqui a amassar os nossos ouvintes com esse... Isso já lá está, esses testes depois já seriam mais testes ao nível estrutural, não é? Esses testes são essencialmente testes de comportamento da cortiça no espaço, em termos de habitabilidade no espaço, do tempo de permanência em espaço. Porque há muitas coisas que podem acontecer e que vão acontecer face àquilo que é as condições agrestes do espaço. O espaço é um sítio agreste para se estar. Portanto, somos bombardeados por um conjunto de radiação iónica, temos problemas com o vazio, a ausência de gravidade. Isso tem aspectos vantajosos, tem aspectos negativos. Para a cortiça tem um conjunto de aspectos que, com certeza, nós temos que estudar muito bem para perceber aspectos, como, por exemplo, o outgazing, que são aspectos muito técnicos da cortiça, podem digamos, no fundo, condicionar o seu comportamento. Pode estar aqui a desenhar uma revolução na forma como se vai ao espaço também. Eu acho que essa revolução, sim, eu não diria que vamos ser absolutamente revolucionários nessa área, mas que vamos contribuir para a revolução, acho que sim. E há muitas formas de contribuir para essa revolução. Nós temos que olhar para o espaço de uma forma diferente do que olhávamos até aqui. Até aqui nós, se calhar a maioria de nós, as pessoas com mais idade, certamente ainda se lembram, alguns se calhar do lançamento à Lua, outros certamente, e eu pessoalmente lembro muito bem dos primeiros lançamentos verdadeiramente ao espaço. Foi através do Space Shuttle, dos primeiros Space Shuttles que foram lançados e que foram viajar no espaço e que depois reentraram na atmosfera. E lembro-me bem do que isso era, e eu achava que isso, na altura, eu era um jovem, naturalmente, e achava que isso era uma coisa só possível a grandes agências espaciais, como era o caso da NASA, não é? Bom, hoje, repara, quase que, entre aspas, não se fala da NASA, fala-se da SpaceX, que é uma companhia privada, portanto, e outras que estão em desenvolvimento. Portanto, de cada vez há mais iniciativa privada em relação àquilo que é o espaço. E, portanto, de alguma forma, nós pretendemos contribuir para uma democratização do acesso ao espaço. E, portanto, aí a Europa, por razões óbvias, porque depois há muitos interesses em torno do espaço. Eu agora dei um exemplo, um bocadinho das telecomunicações, mas podia dar o exemplo da defesa. Ok, o espaço vai ser essencial para missões de defesa. Já é hoje, mas ainda vai ser mais no futuro. Tudo muito mais vai passar pelo espaço. Muito mais coisas vão passar pelo espaço. Portanto, é bom que Portugal esteja, e dentro de Portugal haverá instituições que estão mais bem posicionadas e podem eventualmente ser mais atrevidas para estarem bem posicionadas nesta conquista. E eu espero que, sinceramente, a Universidade de Aveiro seja uma delas, e a Escola Aveiro Norte deve estar presente nesse movimento, porque esse movimento arrasta consigo potencial humano, potencial tecnológico e um conjunto de potenciais de inovação que depois podem se refletir noutras aplicações. Reparem que muita da indústria começa por indústrias mais exigentes, e a indústria do espaço é uma delas. Okay? A indústria automóvel também é uma delas, mas estou aqui agora a falar da indústria do espaço. Portanto, acho que temos essa obrigação de olhar para o futuro e perceber que o espaço, como a defesa, vão ocupar um lugar muito significativo no futuro próximo. Portanto, queremos que a escola esteja, dessa forma Oliveira das Meias estará. E, portanto, é esse o nosso posicionamento em relação às questões relacionadas com o espaço, sim. Esta área formativa foi uma aposta da ESA, portanto, se calhar podíamos falar um bocadinho a nível da oferta que a Escola Superior Aveiro Norte também tem agora. Certo, muito bem, eu realmente foi uma aposta desde o início. Nós tínhamos aqui capacidades ao nível de tecnologia, do fabrico, do que nós dizemos em inglês, do manufacturing. Nós realmente temos aqui um conjunto de equipamentos, um conjunto de competências que nós, desde a primeira hora, percebemos que eram muito úteis à área do aeroespacial. E daí nós estarmos, desde a primeira hora, envolvidos também neste curso. Mas, com certeza, que o nosso core não é este. O nosso core, neste momento, continua a ser muito olhar para aquilo que é o real desenvolvimento da indústria em Oliveira das Meias e na região. A escola é, naturalmente,
Hoje em dia, reparem, nós dizemos que a Escola de Oliveira das Meias porque ela está situada em Oliveira das Meias, mas na realidade a sua população, quer estudantes, quer professores, quer técnicos, etc., é nacional. Ok? Portanto, nós temos estudantes de todo o lado do país, inclusive fora do país, e, portanto, desse ponto de vista, a escola está muito mais globalizada do que se pode, eventualmente, as pessoas pensar. Portanto, neste esforço de olhar para aquilo que é a indústria, nós, neste momento, para além do aeroespacial, que já aqui falámos, em que nós damos a licenciatura parcialmente e o mestrado, nós temos as licenciaturas nossas que estão cá, que é a parte relacionada com o design, com o produto, com o design de tecnologia de produto, a parte da automação e sistemas de produção, e este ano estamos a lançar uma área que eu julgo que, e decorre naturalmente de várias conversas, várias discussões que tivemos, uma área muito promissora, que é a área do software industrial. Portanto, isto muito no quadro daquilo que é a digitalização da indústria e a customização da digitalização da indústria. Portanto, este ano vamos lançar mais uma licenciatura em Oliveira das Meias, que se chama, de facto, Engenharia de Software Industrial. É, de facto, uma licenciatura em Engenharia, e, portanto, a matemática aqui é um requisito nesta licenciatura, e, portanto, continuaremos, então, com esta oferta. Depois temos as ofertas dos CETESPs, que há algum tempo, há bastante tempo, foi assim que a escola começou, e continua a oferecer os CETESPs, e são variadíssimos, não vou estar aqui a enumerar esses CETESPs, mas são muito dedicados a determinados nichos específicos de indústrias que estão presentes aqui na região. E depois nos projetos de investigação temos naturalmente um conjunto de pessoas de trabalhar e que pretendem naturalmente depois fazer os seus títulos de doutoramento, mas aí estamos a falar de projetos de investigação, não estamos a falar do ensino tradicional, regra geral as pessoas associam à universidade, não, aí estamos a falar de pessoas que vão fazer os seus doutoramentos, vão fazer projetos industriais e que utilizam, digamos, essa experiência que adquirem, esse conhecimento que adquirem nos projetos industriais para fazer então os seus doutoramentos. Mas, portanto, eu diria que no próximo ano letivo, a grande novidade, e devo dizer com um grande esforço, foi a Engenharia de Software Industrial. Ok? É a Engenharia de Software Industrial. Portanto, estamos expectantes que realmente seja um curso que venha a conseguir cativar bons alunos e que, de facto, serão inseridos de uma forma muito natural dentro daquilo que é a atividade e a estratégia da escola, no sentido, naturalmente, de começarem rapidamente a colaborar com o tecido empresarial e ajudar, de facto, a esta transição para a indústria digital, para a digitalização dos processos, para aqui tudo o que é, de facto, uma indústria mais avançada do ponto de vista digital. E é isso que nós pretendemos fazer, naturalmente, aqui, incluindo aquilo que é a inteligência artificial e que hoje em dia, enfim, é absolutamente incontornável e que no futuro ainda mais incontornável será e que naturalmente será um instrumento também dentro desta licenciatura nova que nós vamos fazer. Agora, eu estava a dizer que isto é um esforço que a escola está a fazer, porque a escola não pode continuar a crescer indefinidamente, digamos, quando na realidade também não temos espaço para tudo. Portanto, isto também está confinado àquilo que são o espaço físico que nós temos dentro da escola, porque para criar este tipo de cursos, e os cursos que nós atualmente temos, nós precisamos de muitas infraestruturas, muitos laboratórios, muitas oficinas, e isso não é um assunto fácil, porque não é uma coisa propriamente que se ponha numa sala de 30 ou 40 metros quadrados. Portanto, nós claramente temos sempre exigências de espaço. Mesmo nesta licenciatura que eu acabei de dizer, nós temos laboratórios de informática, temos laboratórios de robótica, de automação, que precisamos de melhorar para acomodar esta licenciatura. E para acomodar esta licenciatura vamos reforçar os recursos humanos. Portanto, tudo isso exige espaço. Portanto, é um esforço grande que se está a fazer para tentar acomodar isto dentro do atual espaço, o que devo aqui dizer que não é fácil. Eu diria que atingimos também o nosso limite. Ficaremos para já por aqui em termos daquilo que é o desenvolvimento da escola. O que eu quero dizer com isto, de alguma forma, é, eu recordo-me, porque estou neste projeto desde a primeira hora, eu recordo-me a dificuldade que foi colocar este projeto no terreno, colocar este projeto em Oliveira das Meias, todos os contornos mais ou menos transparentes
do que foi a colocação desta escola aqui e as dificuldades que existiram. Depois, aqui literalmente onde estamos, aqui neste edifício Rainha, que foi assim que nós aqui começámos. Depois passamos para a Quinta do Comandante. Mas se o processo foi difícil nessa altura, eu diria que o mais difícil é fazer crescer o projeto dentro daquilo que é a nossa ambição. E este será sempre um projeto difícil porque, olha, enquanto eu for diretor de escola, é um projeto para crescer sempre. Porquê? Porque eu acredito aqui na região, acho que os argumentos que nós usamos para justificar, que nós usamos não, que efetivamente foram usados para justificar a presença da escola em Oliveira das Meias, hoje são válidos e são mais válidos do que eram na altura que a escola foi feita. Exatamente, porque os desafios acabam por... evoluíram também. Evoluíram, mas quer dizer, a matriz é a mesma, a matriz é industrial. E, portanto, eu pessoalmente estou convencido, e junto à minha equipa tenho dito, e naturalmente junto da reitoria a quem naturalmente tenho que reportar, isto faz parte daquilo que é, de facto, a minha estratégia enquanto diretor de escola para este quadriênio em que eu, digamos, fui eleito para dirigir esta escola. Digamos, há aqui um conjunto de visões estratégicas para o futuro da presença da Universidade de Aveiro nesta região, que tem naturalmente um grau de ambição elevado. Alguns serão concretizáveis e materializáveis, outros ficam para quem de futuro vier, naturalmente perceber se quer pegar no assunto ou não, se quer estabilizar, se quer ter uma estratégia de crescimento. O crescimento pode-se fazer de várias formas. Eu defendo um crescimento mais, neste momento, pelo lado da investigação do que propriamente pelo lado do ensino. O lado do ensino, como já disse, estamos a ficar confortáveis com a oferta que temos. A oferta tem que ser revista periodicamente. Tudo é muito dinâmico. Se nós formos perguntar a um empresário qual vai ser o produto que ele vai fazer amanhã ou além da amanhã, ele se calhar não sabe, não é? Tem dificuldade em saber qual vai ser o produto que vai fazer daqui a 5 anos. Ok, é isso que eu quero dizer. Eu também fico com dificuldade às vezes em dizer que perfil é que temos de ter pronto daqui a 5 anos. É que temos que começar a trabalhar hoje. Pois é, daqui a 5 anos, exatamente. Temos que começar a trabalhar hoje para ter um perfil daqui a 5 anos cá fora, que já não vai ser daqui a 5, vai daqui a 6 ou mais. Que se as pessoas perceberem que uma licenciatura demora 5 anos a tirar, mas antes de a tirar é preciso construí-la e é preciso aprová-la e é preciso pô-la no terreno, vejam quantos anos é que isto demora. E, portanto, nós temos que perceber que há, digamos, estes mecanismos, são mecanismos pesados. Também temos de ter algum cuidado na especialização, na oferta formativa. Temos que equilibrar as coisas. Uma especialização muito, digamos, afunilada pode tirar a dimensão às decisões que estamos a tomar. Porque se ela não se revelar adequada, não se perdeu um dia ou dois, perderam-se anos. Isto não pode acontecer. Portanto, nós temos que ter sempre este cuidado, que perfis vamos precisar, o que é que vai acontecer, que indústria vamos ter daqui a 4 ou 5 anos, o que é que vamos começar a desenhar hoje para depois poder fornecer ao mercado de trabalho e à indústria em particular. Portanto, isto não são decisões fáceis, são decisões difíceis no mundo de uma plena e acelerada evolução, com muitas mutações de facto tecnológicas. E repara, mais recente, esta questão da inteligência artificial, que com certeza vai, digamos, alterar muito o perfil daquilo que nós hoje vivemos. E muito, muito em breve. Portanto, muita coisa vai acontecer. Portanto, nós temos que, de alguma forma, tentar antecipar para... Portanto, se os seus industriais têm problemas em perceber quais são os seus produtos, o que é que vai ser da sua indústria daqui, nós também temos os nossos problemas associados a este mundo. Bom, mas isso é válido para nós, Escola Superior Aveiro Norte, para todo o mundo. Estamos todos no mesmo barco, como eu costumo dizer. É preciso antecipar o futuro, não é? Por falar em futuro, temos também aqui esta questão da fábrica do futuro, também que está ligada à Universidade de Aveiro. Sim, portanto, como eu estava agora aqui a dizer, dentro daquilo que foi a estratégia que tinha sido delineada por mim enquanto futuro diretor, porque na altura tive que o fazer como proposta de visão estratégica para o quadriênio seguinte, eu coloquei de facto nessa proposta um maior desenvolvimento em Oliveira das Meias e a criação de uma nova infraestrutura que permitisse alavancar de uma forma, clara, aquilo que é a investigação que estamos a fazer com as empresas dentro das atuais instalações.
E, portanto, essa é uma área, como eu disse agora há pouco, uma área que eu vejo um futuro muito grande, ok? Que antevejo realmente um futuro grande e, portanto, foi apresentado, de facto, na altura à reitoria, foi apresentado também aqui à Câmara Municipal e outras instituições aqui de Oliveira das Meias, aquilo que era a minha visão enquanto proposta de desenvolvimento da Escola Superior Aveiro Norte para o próximo quadriênio, e foi apresentado foi feita uma proposta de desenvolvimento de todo aquele campus que neste momento é apenas um edifício. Este apenas, entre aspas, porque aquele edifício tem um grande peso e permite-nos fazer muitas coisas. Mas, sem dúvida, que foi aquilo que eu disse há pouco, o difícil não foi trazer a universidade para cá. O difícil, se calhar, é fazê-la crescer e acompanhar o ritmo da indústria local. Portanto, o que nós aqui pretendemos fazer, então, decorrente desta minha proposta de intervenção durante os próximos anos, é criar verdadeiramente um ecossistema de inovação naquela região, ok? Naquele espaço que nós ali temos. E isso o que é que significa na prática? Significa várias funcionalidades, as quais, para serem materializadas, implicam a construção de alguns edifícios. E, portanto, foi apresentado, de facto, um projeto grande, um projeto que se estima acima de 50 milhões de euros, que permitiria, de facto, ter aqui várias funcionalidades que eu acho que encaixam, está estudado, está fundamentado, um ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico. Começando por onde? Pela Fábrica do Futuro. Portanto, a Fábrica do Futuro é o primeiro, que eu espero de outros que venham a ocorrer. Mas vamos também ser realistas, não vamos construir tudo de uma só vez, mesmo que a gente tivesse dinheiro, não é essa, digamos, a estratégia. A estratégia é ter, de facto, delineado aquilo que nós pretendemos para o futuro da presença da Universidade em Oliveira das Meias e começar de uma forma pausada, gradual, com passos seguros, ok? A propor as primeiras soluções. E o coração, a âncora deste projeto era a Fábrica do Futuro. Ora, a Fábrica do Futuro precisa ser materializada num edifício, o edifício custa um determinado dinheiro e, portanto, a da altura tivemos que olhar para as questões do financiamento. E, portanto, aí surgiu a oportunidade de nós, combinando investimento privado e investimento público e, naturalmente, fundos também públicos, de nós virmos a constituir, digamos, uma associação a qual levará a cabo a construção e a execução deste projeto da Fábrica do Futuro, que é nem mais nem menos do que um espaço que vai permitir, ao fim e ao cabo, ter ali um chão de fábrica, ok? Um chão de fábrica que nos permita desenvolver atividade de investigação consoante os desafios que nos são colocados. Reparem, muitas vezes estas instituições mais pesadas, como são as universidades e outras instituições, muitas vezes nós configuramos o espaço também para uma determinada situação. E essa situação altera-se. Eu ando por empresas, passo muito tempo em empresas, visito empresas desde que me conheço quase, portanto, e eu vejo as empresas, e as empresas ao longo dos anos vão mudando muito o que é o seu chão de fábrica. As máquinas alteram-se, as pessoas vão passando, os produtos são outros, às vezes há alterações incrementais, outras vezes há alterações radicais, e as empresas vão sobrevivendo com essa dinâmica. Ora, as instituições também têm que o fazer, portanto, eu não posso estar preso a um conjunto de equipamentos, a um conjunto de soluções que tenho, que me ocupam espaço e que me mobilizam espaço. Portanto, eu preciso é de soluções que sejam elas próprias dinâmicas, que me permitem instalar determinados projetos, para os quais usarei com certeza alguns equipamentos que naturalmente fazem todo o sentido nesses projetos, mas terei que fazer ali, digamos, uma montagem experimental, uma montagem diferente. Pronto, aquele projeto dura 2, 3, 4 anos, tudo bem, chega-se ao fim, recolhe-se e, entretanto, vem outro com outras... Portanto, nós precisamos aqui de um certo dinamismo neste espaço. E a Fábrica do Futuro é uma fábrica destas, mutantes, que eu espero que você vá lá um dia e veja uma coisa e que vá lá passado 2 anos e veja uma coisa completamente diferente, que já nem sequer se recorda daquilo que tinha visto há 2 anos atrás. Portanto, é este dinamismo e esta, digamos, esta dinâmica que se pretende com a Fábrica do Futuro. Com certeza, terá espaço para investigadores, essencialmente será habitada por investigadores, bolseiros, que no quadro atual não são investigadores, são pessoas que estão em formação, por isso é que têm uma bolsa para a sua formação,
Os investigadores não, esses serão pessoas contratadas, com um contrato de trabalho, naturalmente. Os bolseiros, que são para nós fundamentais, são alunos que fazem investigação, são alunos de doutoramento. Portanto, o que eu quero dizer com isto, essencialmente, é que os alunos de formação mais avançada, mestrados, doutoramentos e alguns projetos de licenciatura, portanto, eu diria alguns projetos de licenciatura, essencialmente mestrados e doutoramentos, residirá na fábrica do futuro. Será aí que eles vão fazer os seus trabalhos mais avançados, ok? Sempre em presença de projetos empresariais. Nós, a Escola Superior Aveiro Norte, 90% da atividade de investigação é com empresas. As outras é investigação de caráter mais fundamental, que também temos espaço para isso, embora não seja esse o nosso core business, digamos assim, do processo. Relativamente à Fábrica do Futuro, foi então criada uma associação, portanto vai ser uma associação que vai dinamizar aquele espaço. Essa associação tem vários associados, ela é maioritariamente de capital privado, o que eu pretendo que se mantenha, ok? Ela é de capital privado e para efeitos de financiamento nós realmente acabamos por ter um investimento de natureza privada. A Câmara Municipal também irá participar nisto porque entende que é estratégico e eu acho que bem, com certeza que é sempre discutível. E depois o remanescente, que são cerca de 50% do investimento, se nós conseguimos, através da aprovação do projeto, para efeitos de financiamento, junto da CCDR Norte, que irá financiar o projeto, então, em 50% do seu valor. Estamos a falar num investimento total, neste momento, de 7,3 milhões de euros para a sua edificação. Projeto de arquitetura, que é a primeira despesa que se tem neste tipo de projetos, é da autoria da nossa universidade, do arquiteto que também fez o projeto de arquitetura do atual edifício. Portanto, o que nós queremos neste momento é fechar o assunto para lançar concurso. Falta-nos apenas aqui umas pequenas retificações em termos daquilo que são os mapas de quantidade que nós necessitamos. São umas retificações por umas alterações que se fizeram e lançaremos concurso. O que é que eu espero? Que daqui a 2 anos e meio, a realidade naquele espaço já seja a começar a aproximar-se do tal ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico que eu estava aqui a falar. Ou seja, a Escola Superior Aveiro Norte no seu edifício atual, onde essencialmente serão lecionadas os cursos de natureza mais propedêutica, as aulas de natureza mais propedêutica, quer seja CTEs, licenciaturas, mestrados, essencialmente isto, os doutoramentos ocorrerão todos do outro lado, no lado da fábrica do futuro. Teremos as residências sociais que estão neste momento a ser construídas, ok? E que nós até ao final do ano teremos tudo concluído. Gostaria muito que a cantina, que nós não temos e que está em projeto já feita, estou a falar em projeto, o seu concurso também seja lançado em breve e que entre em funcionamento, e teremos a fábrica do futuro. Quando este ecossistema estiver consolidado, avançaremos para o próximo. Desde que as premissas que eu enumerei dentro daquilo que era a visão para a presença da universidade aqui, sejam verificadas. Se forem verificadas, haverá condições para avançarmos para uma nova infraestrutura que terá por objetivo acolher iniciativas de caráter industrial e já com outra vertente. E a seguir a essa haverá outras. Portanto, haja de facto uma visão que seja ajustada às necessidades do terreno, haja de facto vontade lá dos investidores em participarem connosco, que eu acho que vamos ter aqui um projeto no futuro que será um orgulho de todos, nomeadamente do Concelho de Oliveira das Mães, da Universidade de Aveiro, com certeza, e meu em particular. Digamos, a idade vai avançando, mas eu tenho muita crença que este projeto foi um projeto que em boa hora veio para cá, mas com certeza que é um projeto que eu conheço muito bem. Às vezes o conhecer tão bem pode-me ofuscar a visão, espero que não. Com certeza que sei bem quais são as dificuldades que ele tem. Nós temos vários tipos de dificuldades. Estamos a tentar ultrapassar as dificuldades gradualmente. Demora tempo, mais tempo que o que eu gostava, sem dúvida que sim, já gostava de ter feito este projeto há mais tempo, mas é para isso que nós cá estamos a lutar, que a minha equipa está a lutar, que as forças vivas da região
Câmara Municipal, empresas, nos ajudam, e eu agradeço a todos, naturalmente. Sem eles seria absolutamente impossível fazer este projeto da Universidade, e isso deixo claro a todos os oliveirenses, a todos aqueles que nos ouvem. Se não houver empenho e envolvimento do lado da estrutura da Câmara Municipal, seja ela de que partido for, isto é absolutamente irrelevante, quer dos empresários, associações de empresários, etc., o projeto não cresce. Se repararem, este projeto tem um esforço muito grande da nossa região, ok? Quer ao nível da sua construção dos seus edifícios, e agora neste também vai acontecer isso. Portanto, nós nunca vivemos de um orçamento de Estado, não é? Nós andamos sempre a conquistar e a avançar e a mostrar às entidades superiores que este projeto faz todo o sentido, que este projeto é um projeto de futuro, que este projeto é um projeto que é bom para a região, e ao ser bom para a região é de certeza bom para o país, porque esta é uma região altamente reconhecida em termos de produtividade e em termos de rentabilidade dos seus processos industriais, e é para isso que nós cá estamos. Claro, numa região muito marcada pela indústria dos moldes, não é? Que acaba por nascer aqui da indústria do vidro. É verdade. E a ESAN também tem uma visão relativamente a esta matéria. Sem dúvida que sim. Bom, ainda bem que toca nesse assunto. Esse é um assunto, para mim, muito apaixonante também. Aliás, a minha vida é feita de paixões, de facto. Eu gosto de estar muito envolvido e, naturalmente, tenho que acreditar muito nos projetos que estou a desenvolver. E o projeto do vidro é uma coisa que me está na alma desde que eu sou jovem. Portanto, o vidro foi sempre um material que me interessou particularmente, e a minha área científica é na área dos materiais, só para as pessoas perceberem isso, e o porquê desta minha paixão por este material. E realmente, Oliveira das Meias tem um património que eu considero muito valioso, do ponto de vista daquilo que é a sua herança do vidro. Eu acho que todos nós gostamos de saber de onde é que a gente vem. Com certeza que o mais longínquo a gente até sabe que vem do espaço e das cinzas do espaço, para aqueles que olham para esses aspectos, mas não vamos tão longe, vamos ser mais terra a terra e vamos olhar aqui mais para aquilo que é. O nosso concelho e esta região foi profundamente moldada pelo vidro. Portanto, eu costumo muitas vezes dizer, se a universidade está aqui, se muita coisa aconteceu aqui nesta região, deve-se a uma coisa que foi de facto a instalação de uns fornos por autorização régia de Dom João III em Oliveira das Meias. Isso foi daquelas coisas que, na altura, certamente, até andamos a olhar para esse aspecto, mas e é engraçado como aconteceu, e temos já uma teoria muito específica sobre isso, mas é engraçado como é que um indivíduo que vem para cá, ao conseguir que o rei lhe desse esse foro, vai moldar uma região para sempre. Portanto, tudo o que nós aqui fazemos, o espírito empreendedor, tudo aquilo que nós aqui temos, vem muito daí. Portanto, para mim faria todo sentido nós conhecermos mais do nosso passado. Porque conhecendo bem o nosso passado, ajuda-nos a projetar o futuro. E ajuda-nos a compreender o presente e a projetar, de facto, o futuro. Portanto, sou entusiasta desse ponto de vista. Temos vindo a trabalhar esta área, essencialmente aqui com o município. Eu tenho vindo a aborrecer os seus presidentes de Câmara sempre com este assunto, dizendo-lhes que realmente é necessário preservar aquilo que nós temos, é necessário nós encontrarmos aqui mais fundamento para aquilo que é o desenho do nosso concelho e da nossa região. Desse ponto de vista, e nos últimos tempos, porque esta história já lá vem muito de trás, eu não vou tão lá atrás, mas nos últimos tempos nós, com realmente o empenho também da Câmara Municipal, que eu naturalmente agradeço, nós temos vindo a trabalhar e temos constituído, de facto, uma pequena equipa, para o qual já ganhamos um ou outro projeto, já temos aqui uma bolsa da FCT nesta área, porque a FCT reconheceu o valor da proposta que nós fizemos em termos do estudo desta herança do vidro em Oliveira das Meias, e, portanto, nós estamos a trabalhar esta área conjuntamente, então, com a Câmara Municipal. Aqui é público, há aqui o interesse em que este projeto venha a desembocar num reconhecimento por parte da Unesco de um património material desta herança
do saber fazer e do vidro, esta herança industrial, e portanto, nós estamos a coligir e a fazer uma série de intervenções de caráter científico que permitam depois justificar e fundamentar estas evidências que nós hoje estamos praticamente sem nada. Ok? Agora, nós temos dentro do Conselho ainda uma fábrica, um espaço de uma fábrica que realmente foi responsável por tudo isto. E aqui, se calhar, para a maioria dos oliveirenses que naturalmente têm a memória do Centro Vidreiro, e isso é compreensível, a memória mais fresca é do Centro Vidreiro. O Centro Vidreiro foi uma grande empresa que realmente, na década de 50, 60, enfim, tinha um papel preponderante aqui na região, mas não é dessa que eu estou a falar. Eu, de facto, estou a falar da Fábrica do Covo. A Fábrica do Covo é que é verdadeiramente o tesouro que nós aqui podemos ter. Ok? Hoje, como sabem, o espaço da Quinta do Covo é privado. Aliás, foi sempre privado. Mudou, foi de dono ao fim de bastantes séculos, sempre em permanência na mesma família. E, portanto, hoje temos outras pessoas à frente daquele espaço. A zona edificada da Quinta do Covo tem um grande interesse. Um grande interesse para o município, para todos os oliveirenses. É ali que está muito daquilo que moldou Oliveira de Azeméis. Nós tivemos acesso ao espaço, temos tido acesso ao espaço, temos e recolhemos um conjunto de fragmentos de vidro, porque reparem, quatro séculos de herança de fabrico de vidro. Em Oliveira das Azeméis nós temos meia dúzia de peças que chegaram até aos dias de hoje. Essas peças, nem que eu saiba, nem sequer estão em Oliveira das Azeméis. Estas peças estão no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, estão no Museu Soares Reis no Porto. Depois já há por aí algumas peças cuja origem eventualmente poderá vir a ser atribuída ao Covo. Mas para isso é preciso estudar, é preciso perceber para a gente com certeza dizer e identificar que essas peças são efetivamente do Covo. Ou seja, está bem que o vidro em si tem este problema, material que, enfim, tem os problemas mecânicos que nós conhecemos, é frágil e, portanto, é mais fácil de se perder. Mas eu estou convencido que no país existe muito vidro. E, quiçá, fora do país. Nós estamos a falar do século XVI. Como sabem, no século XVI as caravelas portuguesas foram por aí fora. E algumas delas levavam peças em vidro. Portanto, nós nem sabemos sequer onde é que poderá ter chegado o vidro de Oliveira das Azeméis. Podemos especular. Eu gosto muito de especular que o vidro de Oliveira das Azeméis pode ter chegado e pode estar no Japão, imagine. Já é preciso estudar. E para estudar isto, é um trabalho quase invisível. Ok? É um trabalho realmente de muito estudo, de muita dedicação, mas é um trabalho que tem que ser feito para que a gente depois possa fundamentar aquilo que é a nossa intervenção na comunidade e mostrar que isto pode ser, de facto, um grande orgulho para todos os oliveirenses, para aquilo que é, digamos, a herança que todos nós temos. E nós, eu já me estou a incluir como oliveirense, eu não sou um oliveirense, mas, digamos, auto-intitulo-me assim. Desculpem a minha arrogância. Mas, de facto, é necessário olhar para isto cada vez com mais esforço, com mais incidência, de modo a que estes trabalhos possam ser realizados, de modo que a gente possa encontrar aqui a matriz que vai ser identitária deste vidro e desta herança do vidro, de maneira que a gente possa também, dessa forma, conseguir encontrar outras peças que estão por aí espalhadas e que possamos ter, digamos, uma herança visível daquilo que foram 4 séculos de fabrico de vidro, se calhar um recorde mundial em termos de uma empresa que mais tempo teve em elaboração, que foi a Fábrica do Covo. Portanto, precisamos naturalmente continuar a ter acesso à Quinta do Covo e à zona edificada da Quinta do Covo, porque realmente aquele espaço existe, sabemos onde ele é, sabemos onde está, coisa que não acontece noutras partes do país, não é? Nós temos outras heranças de vidro noutros sítios do país, não são assim tantos, mas, enfim, dado o dinamismo industrial, o local originário perdeu-se. Ora, em Oliveira das Azeméis não se perdeu. A gente sabe que está ali, ao lado de La Salette. E, portanto, nós sabemos que é ali que está muito daquilo que foi realmente um trabalho grande, feito ao longo de muitos séculos, com certeza com altos e baixos, com melhorias aqui, coisas não tão boas do outro lado. Já sabemos muito sobre essa matéria, mas é algo que eu acho que todos os oliveirenses têm a obrigação de defender.
defender o que é o seu património, defender aquilo que de mais antigo existe em Oliveira das Meias e que aqui, neste caso, moldou o Concelho das Meias de uma forma indelével para sempre. Porque, de facto, o fabrico do vidro obrigou à produção de moldes desde muito cedo. Moldes que não têm nada a ver com os moldes que hoje nós conhecemos sim, sim. na indústria dos plásticos. Nada a ver. Mas eram moldes. Mas eram moldes. E, portanto, por isso é que eu gosto tanto de jogar com as palavras. Portanto, aquele espaço moldou Oliveira das Meias. Este moldou tem um duplo significado, está a ver? Portanto, moldou de facto Oliveira das Meias e eu gostava muito que aquele espaço fosse preservado como um espaço de memória. Eu estou a falar ali da zona do edificado. Um espaço de memória dos oliveirenses, de memórias. Como sabem, Eça de Queiroz escreveu lá algumas partes dos seus romances, inspirou-se nas figuras do Cofo para escrever alguns dos seus romances mais conhecidos, e logo Eça de Queiroz não foi um escritor qualquer, foi um escritor realmente único para aqueles que apreciam literatura. Eu não vou aqui a fazer apreciações sobre literatura, não me compete a mim, mas sabemos bem que Eça de Queiroz tem, digamos, uma escrita absolutamente incisiva, clara, deliciosa em alguns aspectos, e é giro saber que alguns dos personagens são personagens inspirados em figuras da fábrica do Covo de Oliveira das Meias. Portanto, até temos também esta pequena história, dentro de outras pequenas histórias que eu podia aqui contar agora associados ao vidro em si, que realmente tornariam delicioso, certamente, uma rota turística que pudesse começar ali na fábrica do Covo e terminar, quem sabe, na fábrica do futuro. Porque o passado e o futuro estão aqui muito unidos. Tecnologicamente as coisas vão evoluindo, e de que forma e de que maneira. Mas este concelho é feito de evolução, este concelho é feito de pessoas audazes, é feito de quem realmente gosta dos desafios, e esse é o nosso papel, e portanto eu sinto-me bem neste território precisamente porque eu sou uma pessoa de desafios, sou uma pessoa que gosta da inovação, que gosta daquilo que é novo, mas que gosto muito de saber quais são as origens, onde é que as coisas começam, qual é o meu passado, para me compreender melhor, para compreender melhor o espaço que eu habito e que coabito com outros conterrâneos, não é? E, portanto, acho que os oliveirenses têm obrigação de lutar pela preservação deste espaço como um espaço realmente de identidade de Oliveira das Meias. Muito bem, estivemos com o professor Martinho Oliveira, diretor da Escola Superior Aveiro Norte. Começámos aqui a falar no espaço, terminámos na Quinta do Covo, em Oliveira das Meias, portanto, não interessa, há uma ligação e é sinal que Oliveira das Meias pode realmente atravessar todo este trajeto de evolução em direção ao futuro. Obrigado, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde.